Boa tarde a todos. 11ª sessão semanal da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e Consumidor 2025. Às 13h03, dia 15 de abril de 2025, no auditório Vereador José Nantala Bada, da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 11ª sessão semanal do exercício de 2025, registrando que se encontram presentes os vereadores Bruno Leme, Cláudio Coxinha, Juninho Boi e Missionária Pocaia. O presidente J. Marlon já chega daqui a pouquinho e assume a presidência assim que chegar. Deliberação de atas. Ata da 11ª sessão semanal da Comissão do Exercício 2025, realizada em 8 de abril. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Participação do senhor João Ricardo Guimarães Caetano, secretário municipal do Meio Ambiente. Seja bem-vindo, secretário, à nossa comissão. A convite da última comissão, convite dessa comissão, e provocado pelo vereador Bruno Leme, né, Bruno? Tá? Seja bem-vindo. Está aberta perguntas ao secretário. Tá. Bom, boa tarde a todos e todas, nobres pares, assessoria, funcionários da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais. Na verdade, João, pedir para você de início fazer uma apresentação, falar um pouco sobre a sua história, todo o seu trabalho e como que vem sendo para você esse desafio desses primeiros meses à frente da secretaria, e aí, a partir disso, tenho certeza que os vereadores terão perguntas para te fazer sobre o andamento dos projetos da secretaria para esse ano. Boa tarde a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer o convite da Câmara. É muito importante a gente do Executivo estar prestando contas ao Legislativo, que é o poder, a Casa do Povo, né, o poder do povo. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui. Vereador Bruno, vereador Cláudio Coxinha, vereador Juninho e vereadora Missionária Pocaia, e os funcionários da Câmara, o demais vereador. O senhor me desculpe, eu não guardei o seu nome. Desculpe, Miguel Lopes. Então, prazer. É um prazer estar aqui. Vou me apresentar, então, como o vereador Bruno sugeriu. Meu nome é João Ricardo, sou de formação, sou engenheiro agrônomo. Depois do curso de agronomia, eu fiz um curso de especialização na Unicamp em gestão ambiental. Eu costumo dizer que eu sou um agrônomo, que só sou agrônomo porque, na época que eu me formei, não existia o curso de engenharia ambiental. Então, fui fazer agronomia, mas me especializei na área ambiental, fiz especialização na Unicamp. Em seguida, fiz mestrado em Planejamento Ambiental na Universidade Federal de São Carlos. A minha trajetória profissional é toda na área ambiental. Eu trabalhei no antigo DPRN, que era um serviço do governo do Estado que trabalhava com fiscalização e autorização florestal. Saí do DPRN e fui trabalhar na Prefeitura de Santos. Trabalhei na Prefeitura... Como o tempo passou, eu vou errar os prazos, tá certo? Mas trabalhei 2 governos na Prefeitura de Santos, no governo da prefeita Thelma de Souza e do prefeito Davi Capistrano. Saí de Santos, fui trabalhar em Santo André, fiquei 9 anos em Santo André. Em Santo André, fui diretor de gestão ambiental de uma autarquia chamada Semasa. O Semasa era uma autarquia de água e de esgoto, que nós transformamos, na época, numa autarquia de gestão ambiental. Então, ela deixou de só fazer água e esgoto e também passou a fazer resíduos sólidos, fiscalização, licenciamento ambiental, gestão de riscos. Então, nós mudamos o perfil dessa autarquia. Fiquei 2 anos lá para começar esse trabalho de gestão ambiental e, na sequência, assumi uma subprefeitura em Santo André. Santo André tem 70% do seu território sob proteção de uma lei de mananciais, muito parecida com a lei da APA daqui. E o prefeito, na época, que era o prefeito Celso Daniel, ele entendeu que aquela região da cidade precisava ter uma gestão diferente.
Então, ele criou uma subprefeitura e me convidou para ser subprefeito. Lá eu fiquei 7 anos de subprefeito, para fazer a gestão de todo aquele território sob a lógica ambiental. Então, a gente administrava a unidade de saúde, a unidade escolar, manutenção de vias, todos os serviços, mas sempre sob uma lógica ambiental. E, naquela área, também existe até hoje uma vila ferroviária tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, que é Paranapiacaba, e que passava por um processo muito grande de degradação, e foi um dos trabalhos principais que a gente fez, foi da recuperação econômica daquele local, principalmente por intermédio do turismo. Então, ali a gente conseguiu aliar o desenvolvimento, a proteção ambiental com uma atividade econômica do turismo, e aí sempre levando em consideração a capacitação dos moradores, o treinamento dos moradores, porque era uma vila ferroviária e a gente precisava ali desenvolver uma atividade econômica para gerar emprego e renda para aquelas pessoas. Então, meu trabalho era um pouco de organizar atividade turística, de restauro, etc., e fiz isso aí durante 7 anos. Saí de Santo André e fui trabalhar na CETESB, fui ser gerente de planejamento na presidência da CETESB, em Pinheiros. Fiquei lá 4 ou 5 anos. Um dos meus principais trabalhos, eu ressaltaria lá, 2 principais trabalhos. Um deles foi de reorganização do licenciamento ambiental no Estado, né? Então, nós ampliamos as agências da CETESB, aumentamos as agências da CETESB e unificamos o licenciamento da CETESB com o licenciamento florestal, que era separado, né? Então, nós extinguimos o DPRN e juntamos o DPRN na CETESB. Esse foi um trabalho, e um outro trabalho que eu desenvolvi foi o trabalho de estimular e fomentar prefeituras a assumirem o licenciamento ambiental no início do que se depois caracterizou como a municipalização do licenciamento ambiental. Quando eu entrei na CETESB, não tinha nenhum município licenciando. Quando eu saí da CETESB, 41 municípios estavam licenciando, graças ao trabalho que a gente desenvolveu de visitar as prefeituras e de capacitar as prefeituras. Eu saí da CETESB, fui trabalhar no consórcio intermunicipal do ABC, é um consórcio de 7 prefeituras que reúne e articula a solução para problemas regionais. O ABC é uma região muito conurbada e precisam de soluções que não são municipais, mas que são regionais. Fiquei 2 anos nesse consórcio e, na sequência, assumi a Secretaria de Meio Ambiente em São Bernardo. Fui secretário de Meio Ambiente em São Bernardo por 4 anos, no segundo governo do prefeito Luiz Marinho. De São Bernardo saí, fui trabalhar numa cidade do interior chamada Casa Branca, fiquei lá 6 anos em Casa Branca como chefe de gabinete, voltei para o consórcio intermunicipal, de onde recebi o convite do prefeito Edmir, a quem eu não conhecia, para vir trabalhar aqui em Bragança. Então, um pouco essa a trajetória. Questão de ordem, queria agradecer a presença dos vereadores Sidney Guedes, Bruno Sucesso e Miguel Lopes, que estava até agora há pouco. Obrigado pela presença da nossa comissão. Depois, se quiser fazer alguma pergunta, tá, ao secretário. Hoje está recebendo o senhor João Ricardo Guimarães Caetano, secretário municipal de Meio Ambiente. Tá? Pode fazer. Secretário, parabéns aí pela vasta experiência, né? Muito técnico. Obrigado. Vi que o senhor não é um cargo político, mas sim muito técnico. Parabéns por estar aqui na nossa comissão e na nossa cidade. Obrigado. Tá? Eu tenho algumas perguntinhas para o senhor aqui, se o senhor puder nos responder. É fato que nós, vereadores, recebemos todo o tempo várias demandas de vários assuntos e o meio ambiente é uma delas. E a causa animal hoje é uma realidade, não só na nossa cidade, como no Brasil todo, né? E hoje temos muitos protetores, né, de animais aqui em Bragança, e eles sempre nos procuram para que nós, vereadores, possamos ajudá-los de alguma forma, né? Seja com ração, seja com, de repente, uma adoção ou algo dessa forma, né? Aí, pensando nisso, aproveitando a presença do senhor aqui, eu queria ver com o senhor o que hoje a divisão de bem-estar animal, hoje ela consegue dar um apoio aos protetores dos animais, né? Eu vejo, às vezes, tem alguns encontros de vocês e tal, mas, de maneira prática, o que hoje a divisão de bem-estar animal tem colaborado com os protetores dos animais? Vocês querem fazer uma por uma? Querem fazer em bloco? Tem 3.
Posso fazer? Quer fazer os 3? Posso fazer? Aí já mata, né? Já mata, isso. Tá. Essa é a minha primeira pergunta, né? Algumas semanas atrás eu fiz uma moção, até quem foi o relator foi o Bruno, ele já me adiantou, de maneira muito coesa e técnica, sobre as questões das árvores muito antigas aqui na cidade, né? Nós recebemos muitas das vezes, principalmente em época de verão, onde o vento forte, chuva e vento, e algumas árvores acabam não aguentando, né, esse impacto da natureza. Então, eu já vi que há estudos, né, de impacto aí em relação a essas árvores, mas eu queria ouvir do senhor hoje como está sendo praticado esse ano aqui, pois acho que, de repente, o momento bom é agora, que após as chuvas, né? Essa é a segunda pergunta. Não, são duas só, desculpa. São duas perguntas só, essas duas. Posso? Então, vamos lá. Nós temos uma divisão de bem-estar animal na Secretaria, e é muito interessante porque a Secretaria do Meio Ambiente de Bragança ela tem uma divisão de bem-estar animal, mas ela não tem uma divisão de bem-estar humano. É muito interessante, e aí vou explicar. Nós, no meu entender, e eu já conversei isso várias vezes com o prefeito, nós não temos uma Secretaria de Meio Ambiente, nós temos uma Secretaria de Fiscalização e Licenciamento. Nós não temos na Secretaria de Meio Ambiente um núcleo, uma divisão, uma área que pense políticas ambientais para a cidade. Então, esse é um problema que a gente já detectou, já discutimos isso com o prefeito certamente, na reforma administrativa, vai propor à Câmara uma alteração da estrutura da Secretaria, porque isso tem relação com a sua segunda pergunta, que o senhor está falando do problema das árvores, mas o problema não é das árvores, o problema é o problema de como a cidade se organiza para enfrentar as mudanças climáticas. As árvores é um pedaço, né, são um pedaço desse problema. Mas hoje, na Secretaria, nós não temos nenhuma estrutura, nós não temos nenhuma capacidade humana instalada para pensar uma política de enfrentamento de mudanças climáticas para Bragança. Por quê? Porque toda a estrutura da Secretaria ela foi montada e hoje serve para atender bem-estar animal, para atender fiscalização e licenciamento. Né? Isso, do meu ponto de vista, precisa ser corrigido, nós precisamos melhorar a estrutura da Secretaria. Mas, voltando à causa animal, apesar da gente não ter uma divisão de bem-estar humano, nós temos uma divisão de bem-estar animal, e ela trabalha com muita intensidade. Né? Nós fechamos há cerca de um mês, por exemplo, uma parceria com a Polícia Civil, com um núcleo especializado da Polícia Civil, que tem nos ajudado muito no encaminhamento de soluções para denúncias. Então, existem várias denúncias de maus-tratos animais que exigem a presença da força policial para o nosso agente atuar, porque são situações que oferecem risco ao agente da prefeitura. Às vezes a pessoa não atende a porta, às vezes a pessoa tenta agredir o fiscal da prefeitura. Então, nós otimizamos muito o nosso trabalho em parceria com a Polícia Civil. Né? Isso tem nos ajudado muito. Nós temos um abrigo municipal, que é operado pela entidade Faros da Ajuda, que vai passar por um processo de remodelação, tanto contratual quanto estrutural. A Faros da Ajuda faz um trabalho importantíssimo para a cidade, mas ela carece de uma estrutura melhor que a prefeitura precisa fornecer. Nós temos lá o SAMUVET, que faz o atendimento e o resgate de animais que precisam na cidade, e temos também o trabalho do Castramóvel, que, segundo as informações que eu tenho, que me passam os técnicos, reduziu significativamente o problema de animais soltos na rua, porque nós estamos diminuindo a população. Né? Entretanto, no abrigo que nós temos um problema que até em função, talvez, do início do castramóvel, o fato de que estão ficando para adoção os animais mais velhos, e não, porque está entrando menos animal novo, porque eles estão sendo castrados. Então, ou está entrando animal velho, idoso, ou está ficando no abrigo animal velho, que é mais difícil de ser adotado. As pessoas vão lá, querem um cachorrinho novo, pequenininho. Então, isso já está gerando para a gente um problema, que é o problema do destino desses animais. Nós estamos insistindo muito, e a Faros da Ajuda tem retomado as campanhas de adoção, porque o nosso abrigo ele precisa ter a entrada, mas ele precisa ter a saída. Nós precisamos que a sociedade se mobilize
para adotar os animais. E ela só faz isso se ela for informada. Né? Ninguém acorda de manhã e quer adotar um animal. Né? Você precisa ter campanha o tempo inteiro. Então, tanto a Faros da Ajuda está fazendo isso, como as redes sociais da Prefeitura também, nós estamos pautando para que, quinzenalmente, a gente faça uma matéria estimulando a adoção. Agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar, nessa gestão, melhorar a estrutura do abrigo e melhorar também esse fluxo de saída de animais, porque eles precisam ser adotados, porque, senão, só chega animal, a gente não consegue dar conta disso. Nós temos hoje, lá no abrigo, cerca de 600 animais. Ali... Como que é? Isso. São cerca de... Isso, é Faros. É Faros? É. É da Águas Claras. Isso. São cerca de 600 animais, nós precisamos melhorar a estrutura deles, mas precisamos, principalmente, melhorar as campanhas de adoção. Tá? Então, e é muito importante dizer que foi iniciado ainda na gestão anterior um importante plano que está sendo conduzido sob a consultoria da universidade, que é um plano de política de proteção animal para a cidade. Aí eles estão fazendo um trabalho de fôlego, de diagnóstico da situação, de diagnóstico das entidades que existem, para a gente ter uma política municipal de bem-estar animal que vai melhorar muito o atendimento da Prefeitura. Esse trabalho está em andamento, eu imagino que ele termina até o final deste ano, teve uma audiência pública cerca de 2 semanas, no fim de semana, mas esse trabalho vai dar para a Prefeitura uma ferramenta de peso para a gente realmente entender o tamanho desse problema e ter políticas para enfrentá-lo. Agora, essas políticas já existem, como eu falei para vocês, né? Tanto esse trabalho permanente com a Polícia Civil e dos fiscais e dos veterinários da Prefeitura, que atendem permanentemente denúncias de maus-tratos. O enfrentamento do bem-estar animal não passa só pelos animais domésticos. Né? Nós temos um trabalho muito forte e eficaz também de resgate de tratamento de fauna silvestre. Quase que diariamente chega na sede da Secretaria de Meio Ambiente um cidadão trazendo um animal silvestre ferido. Ontem tinha um tucano, é muito comum encontrar gambá, e eles levam para a Secretaria, para que a Secretaria dê o encaminhamento adequado para esses animais. Nós temos um convênio com uma entidade chamada Mata Ciliar, e essa entidade é especializada em receber, tratar e, quando for possível, fazer a reintrodução desses animais. Né? Então, a Prefeitura faz isso, e em alguns casos onde o tratamento é mais simples, o tratamento é feito pela própria equipe da Prefeitura e a reintrodução na natureza também é feita pela própria equipe da Prefeitura. Esse trabalho muito importante também da fauna silvestre. As árvores, há cerca também de 3 semanas, nós fizemos uma reunião do CONDEMA, onde foi apresentado um trabalho que já estava em andamento e foi concluído agora, que é o Plano de Arborização Urbana de Bragança. Um trabalho muito bem feito por um professor da USP de Piracicaba. Ele fez um diagnóstico importante da situação da vegetação, ele mapeou as áreas mais quentes da cidade, as ilhas de calor da cidade, para indicar quais são as áreas prioritárias para o plantio de árvores. Então, um trabalho bastante robusto. Ele está na fase final de revisão, e assim que ele tiver concluído, ele apresentou no CONDEMA, nós fizemos algumas sugestões, assim que ele estiver pronto, nós vamos apresentar à Câmara, para a Câmara vê-lo e entender. Né? Independentemente do plano, a arborização urbana, eu costumo dizer o seguinte: a cidade é um ser vivo, e um ser vivo ele precisa de adaptação, ele precisa se adaptar ao crescimento. Né? Então, a cidade ela não é uma floresta. A cidade, em determinados momentos, infelizmente, nós vamos ter que remover árvores importantes. Por quê? Porque alguém vai construir alguma coisa onde uma árvore está causando um impasse. Alguém vai construir uma garagem, né? A cidade cresce. E nós precisamos manejar a vegetação da cidade de forma a atender o crescimento da cidade. Nada dói mais a nós, na Secretaria do Meio Ambiente, do que autorizar uma remoção de uma árvore. E só fazemos isso quando não tem outro jeito, quando não tem uma alternativa, porque a gente sempre discute com o proprietário, não dá para abrir a garagem um pouquinho mais para lá, não dá para abrir a porta para lá. Agora, quando não tem jeito, essas árvores são removidas, mas elas são sempre objeto de compensação. Então, a pessoa remove uma árvore, ela tem que dar uma compensação de árvores na cidade,
que são alocadas o mais próximo possível do local onde ela foi removida, quando isso é possível, ou que são distribuídas na cidade conforme os critérios técnicos que a gente adota, né? Mas é importante dizer que a gente precisa, em alguns momentos, infelizmente, permitir a remoção de árvores, né? Tem um outro problema, e aí está diretamente ligado com a sua pergunta, que é o problema do manejo das podas das árvores, né? Nós já conversamos com a Energisa, e nós pedimos para a Energisa, porque o grande conflito aqui o principal conflito é o conflito da árvore com a fiação, né? E isso dá problema na época da chuva, etc. Nós já pedimos à Energisa que nos aponte, ela tem que ter esse estudo, onde são os locais mais recorrentes de incidente árvore com fiação, né? Porque nós precisamos estudar nesses casos, se há o caso da gente ficar fazendo poda, eu podo hoje, o ano que vem vai dar problema, porque vai crescer de novo, ou se a gente precisa trabalhar com a remoção preventiva dessas árvores, remover onde elas realmente são incompatíveis com a fiação e replantá-las em outros locais, ou seja, fazer a compensação de outros locais. Então, como? Esse é um trabalho árduo, mas ele precisa ser feito, porque senão a gente fica enxugando gelo, né? Poda a árvore, maltrata a árvore, aí o ano que vem a árvore está lá no mesmo lugar, ela dá problema. Então, o que nós pedimos para a Energisa é que ela nos apresente o diagnóstico, quer dizer, onde são essas árvores, quais são os principais problemas, para que a gente possa estudar soluções mais definitivas para elas, tá? A Energisa, nós estamos aguardando que ela nos entregue essa informação. Quantas são? São 50? São 20? Né? Também não são muitas, né? Não estamos falando de centenas. Mas onde são esses pontos mais críticos para a gente tentar resolver? Porque, de novo, nós temos que entender, a cidade é um ser vivo. Eu não posso permitir com que uma árvore que causa problema interrompa o fornecimento de energia numa unidade de saúde, certo? Por exemplo. Então, eu preciso resolver aquele problema. Eu removo a árvore e planto num local mais adequado, onde isso for possível, tá? Obrigado pelas respostas, viu, secretário? Pode perguntar. Primeiro as mulheres. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os vereadores. Boa tarde, João Ricardo. Obrigada pela sua presença aqui na nossa comissão. Eu queria te fazer uma pergunta, também tem um pouco a ver, mas são árvores de casa mesmo, árvores que estão atrapalhando as casas das pessoas. Vocês já tomaram assim alguma reunião, porque pelo que eu percebi, né, você está bem alinhado aí aos problemas da nossa cidade, já está bem dentro de cada assunto que nós temos na cidade. Isso é muito bom, nos dá uma segurança enorme da sua pessoa. E você tem algum estudo sendo feito a respeito de árvores que estão nas casas? Tipo assim, a gente tem casa, eu vou falar de casa popular, que é o meu maior trabalho, né? Existem algumas casas populares ali na Fraternidade que foram muitos anos, né? E as árvores, ela está entrando, a raiz dela entra para dentro da casa já da pessoa. E essa mulher espera há uns 2 anos que alguém vá lá e dê uma solução para ela, porque o muro já foi refeito e depois de novo, eu tenho várias petições. E da última vez que eu tive um problema ali no Curitibanos, o Rafael foi lá, tudo, né, juntamente com a Civil, com a Florestal, e viram que realmente era uma coisa de tirou a árvore, ficou tudo certo. Mas essa ainda está, e outras também, que as raízes estão adentrando e atrapalhando as casas. Você tem algum projeto elaborado, ou está elaborando, algum projeto para prevenção da família aqui em Bragança Paulista? A gente tem vários casos como este. Isso. Vereadora, quando eu assumi no final, acho que comecinho de fevereiro, eu pedi um levantamento das demandas que estavam represadas. Nesse setor de arborização, nós tínhamos 300 pedidos represados, alguns de 2018, 2019. São pedidos que o cidadão entrou no sistema da prefeitura e fez o pedido, e estavam lá, e eu acertei com a equipe, é o seguinte, nós vamos fazer um mutirão
Nós vamos pegar os mais antigos, vamos vistoriar esses mais antigos, porque às vezes a pessoa não mora mais lá, a árvore não está mais lá, mas a prefeitura tem que ir lá. Não faz sentido a pessoa não ter resposta. Então, nós estamos terminando esse mutirão dessas demandas mais antigas, certo? O plano de arborização que eu acabei de falar vai indicar para a gente, já indicou, né, como eu falei, ele vai ser entregue, porque ele está sendo revisado, ele vai conseguir identificar, mostrar para a gente áreas da cidade onde existe vegetação mais densa e mais antiga, o que permitirá a gente fazer vistorias para tentar identificar problemas como esses que a senhora me falou. Certo. De qualquer maneira, esse tipo de problema ele só chega direito na nossa mão quando vier a queixa do morador. Porque o plano, o que ele vai me dar? Ele vai dar uma imagem, e eu vou conseguir olhar a imagem e ver onde tem árvores maiores em quintais, por exemplo. Certo? É possível que tenha problema, e é possível, né, que a gente desencadeie uma ação para fazer vistorias por amostragem nesses locais. Eu jamais vou conseguir fazer a vistoria de casa em casa. Mas, veja, se eu identifico um maciço de vegetação e vou fazer vistoria, certamente, se eu vou na sua casa e não tem problema, a senhora vai me dizer, olha, mas na minha vizinha tem. Então, o plano de arborização vai nos permitir fazer essas vistorias preventivas. Agora, nada substitui o pedido do cidadão. Se o cidadão tem o problema, esse pedido tem que chegar na prefeitura para que a gente possa vistoriar e tomar medida. O que também nós estamos acertamos com o Coronel Américo, que comanda a Defesa Civil, é um procedimento da Defesa Civil. Né? Qual que é o procedimento? Se a Defesa Civil foi chamada por uma situação de risco e detectou que tem o risco, que a árvore está causando risco, ela não precisa perder um minuto de consultar a Secretaria do Meio Ambiente. A Defesa Civil, alegando e atestando o risco, ela tem que tomar a medida imediata. Suprime a árvore, retira o risco do cidadão. Certo? Se não é risco, a Defesa Civil não pode mandar para mim a demanda, porque se ela manda para mim, ela cria uma segunda fila que vai prejudicar o cidadão. Certo? Então, a orientação, o combinado com a Defesa Civil é esse. Se tem risco, resolve o risco imediatamente. Não precisa pedir nenhuma autorização para a Secretaria do Meio Ambiente, porque é risco. Certo? Agora, se não é risco, aquele cidadão tem que fazer a solicitação para que a gente coloque o atendimento na fila. Tá? Mais uma perguntinha. É vocês também que cuidam dos lixos nas calçadas? Não. É a sua secretaria? Não, é Secretaria de Serviços. Secretaria de Serviços. Quando é que vocês atuam no momento em que a árvore está dentro da casa da pessoa? Aí não tem atuação do meio ambiente ou tem? Quando vocês podem atuar a árvore na casa? Quando há alguma solicitação do cidadão. Tá, porque eu tenho este caso e até hoje não conseguiu, porque a resposta que o cidadão tem, depois posso passar para você pessoalmente, é que dentro da casa... Então, deixa eu esclarecer. Então, tá. Eu entendi a sua pergunta agora. Tá. Se o cidadão quer fazer uma poda dentro da sua casa, ou poda, certo, ou quer remover... Isso. E se essa remoção não tem nenhum motivo de risco, ele tem que fazer por conta dele. Sim. Certo? Ele tem que pagar o serviço de alguém, vai lá e faz o serviço. Certo? Se a situação oferece risco, a Defesa Civil atesta que tem o risco e faz o serviço. Tá ótimo. Certo? Tá? Em todos os casos, a Secretaria do Meio Ambiente, ela não executa o serviço, ela não tem a mão de obra para executar. Certo? O serviço de poda, de remoção de árvore, quando isso é necessário, na rua ou dentro de uma residência, é sempre feito pela Secretaria de Serviços, ou, no caso do risco, como eu acabei de falar, pela Defesa Civil, no momento do risco. Ela vai lá, olha, vai cair, certo? Ela resolve o problema imediatamente, ela não tem que consultar ninguém. Tá? Só não pode demorar, mas não cai, né? Só não pode demorar, porque se tem risco, tem que ser feito Aconteceu numa igreja da gente, que teve vários pedidos, e não foi, e a árvore caiu na igreja, e a sorte é que deu tempo deles saírem, né? Então, muito obrigada pelas suas respostas, e vamos aí trabalhar um pouco mais para a gente acelerar essas famílias que estão correndo risco. Obrigada. Secretário, vou fazer algumas perguntas que eu acho que são bem objetivas, até para a gente correr, né? Com relação ao Hospital Veterinário Municipal, se a Secretaria de Meio Ambiente entende
que é necessário, se está trabalhando para isso, se vai criar condições. Arborização de praças, no que diz respeito à modernização das praças da cidade, espécies arbóreas nativas ou não, como que a Secretaria pode atuar junto aos projetos para a modernização dessas praças, né, espécies invasoras ou não. Se há a possibilidade, que eu lembro que chegou a ser acordado, inclusive com a USF, um programa de doação de ração para animais, para pessoas mais vulneráveis. E se você vê, eu pergunto isso porque eu penso em apresentar uma moção para o Executivo nessa questão da reforma administrativa. Se você vê a necessidade ou não, se você acha que é cabível ou não, principalmente pela questão da Secretaria do Meio Ambiente, de se tornar a questão do bem-estar animal uma secretaria ou alguma autarquia que seja vista como uma secretaria para tratar dessa questão de maneira mais específica. Posso? Então, vamos lá. O hospital veterinário é uma preocupação nossa, assim como o abrigo, né? Nós precisamos ter uma estrutura para dar esse atendimento, para dar essa retaguarda. O hospital veterinário ele está razoavelmente equipado, né, e é uma discussão que nós estamos tendo com o prefeito, o momento que nós vamos conseguir colocá-lo para funcionar, certo? Mas é uma preocupação nossa, sim, principalmente no atendimento à população de baixa renda, obviamente, né? Não é qualquer pessoa que teria acesso a esse tipo de atendimento. Já emendando, sobre a doação de ração, nós temos aprovado no CONDEMA um recurso que nós vamos colocar para funcionar, para um programa de... Nós lançamos também há 3 semanas, um programa de pagamento por serviços ambientais, lá na Serrinha, e nós temos um recurso aprovado no CONDEMA, que é um pagamento por serviços ambientais animal, né? O projeto que foi aprovado e que nós vamos colocar para andar, já com o recurso aprovado, é um projeto que, de modo muito resumido, ele permite com que a Prefeitura repasse recursos para para pessoas voluntárias que assumam posse de animal que estão lá no abrigo, temporária, para preparar esse animal para que ele possa ser adotado, tá? Então, esse recurso já está aprovado, esse recurso existe, nós vamos colocar esse projeto para andar. Não é esse recurso. Por que eu estou falando isso? Porque você falou de doação de ração, porque esse recurso vai servir para subsidiar esse voluntário na compra de ração e medicamentos, certo? Então, isso vai andar, nós já estamos destravando isso. As praças, dentro daquilo que eu falei do plano de arborização, nós precisamos usar as praças da cidade e outros locais da cidade, algumas nesgas de calçada, alguns cantos da cidade, onde caiba a arborização e onde a gente possa plantar arborização de modo a reduzir a temperatura da cidade. Nós vamos enfrentar cada vez mais problemas sérios de aquecimento, de aumento de temperatura nas cidades, principalmente nos centros da cidade, nas áreas urbanas, causando desconforto. Isso é objeto já de estudos, inclusive da Defesa Civil Nacional. E nós precisamos criar aumentar as áreas de sombreamento na cidade. Então, nós vamos trabalhar no plano de arborização com a loja, e já estamos discutindo isso com a Secretaria de Serviços. Então, tem alguns canteiros da cidade que são bonitos e que são importantes que sejam bonitos do ponto de vista do paisagismo rasteiro, e é uma característica da cidade, mas tem outros locais onde é possível você conjugar o paisagismo rasteiro com a sombra, com o sombreamento. Então, nós vamos intensificar o plantio de árvores nesses locais para reduzir a temperatura. Nós precisamos diminuir a área da cidade que recebe insolação direta no asfalto, porque isso eleva a temperatura em alguns pontos da cidade a quase 50 graus no período de verão, e isso é um problema, vai ser um problema de saúde pública para a gente. Sobre a divisão ou a Secretaria de Bem-Estar Animal, essa é uma discussão que é política, né? A gente precisa fazer. Eu acho que na Secretaria do Meio Ambiente ela está bem estruturada, ela presta um bom serviço, mas essa é uma decisão política, precisa ver se tem recursos para isso, se tem estrutura para isso, né? A grande parte das cidades que eu conheço, bem-estar animal está junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Mas, repito, é uma opção política que a gente precisa discutir e achar a melhor solução para a cidade. Tá?
Queria também registrar a presença do cidadão Luiz William Costa Augusto e o cidadão Guilherme Alberto Borges. Seja bem-vindo, viu? Sejam bem-vindos. Boa tarde, presidente, nobres colegas, pessoal que nos secretário João Ricardo, dando aí continuidade apenas em relação das árvores. Você citou aí que quando você entrou no final de novembro, tinha... Fevereiro. Desculpa, final de fevereiro. Tinha, em média, mais ou menos 300 pedidos, isso em atraso. Isso em atraso. Hoje, na atual situação, tem um levantamento ou um índice assim que você fala, nossa, essa demanda aumentou, ela reduziu, e se existe um prazo entre o pedido do munícipe, quando ele entra com o pedido, até ter esse risco, no caso de ser a árvore está condenada lá, realmente ela vai ter que fazer a supressão dela, ou a poda dela. Existe um prazo estipulado da secretaria assim, que possa fazer essa devolutiva direto para o munícipe? Vereador, a sua pergunta é muito boa, mas hoje eu não consigo dar esse prazo, porque, como eu falei, eu estou resolvendo demandas de 2018. Então, por que a pergunta, secretário? Porque assim, a gente tem muita demanda, a gente sabe que o índice de hoje, de poda de árvore, de supressão, ele é muito grande no nosso município. E a gente não consegue ter essa agilidade nos pedidos. Essa é a questão da pergunta. Isso. Se o senhor puder, numa próxima oportunidade, estar nos respondendo. Tenho certeza que sim, porque, como eu falei, o meu grande espanto foi ver demandas de 2018, que precisam ser respondidas. Algumas pessoas falavam, João, esquece que esse pedido não existe mais. Eu falei, mas não posso fazer isso. O cidadão pediu em 2018. Inclusive, eu tenho alguns protocolos, o pessoal me procura toda semana. Então, gente, é o risco daqui. Veja, então, o que eu estou fazendo nesse momento é zerar essa demanda, e aí eu posso organizar esse trabalho e apresentar para os senhores um cronograma. Maravilha. Eu queria aproveitar, acho que a gente tem alguns minutos, nós estamos preparando um ou dois projetos de lei que vamos encaminhar aqui para os senhores. Tem uma característica da nossa secretaria, uma característica de Bragança, que a gente usa, eu vou usar uma expressão aqui, a gente usa bala de caçar elefante para caçar borboleta. Então, tem algumas exigências que são feitas para que empreendimentos se instalem em Bragança que não fazem nenhum sentido. E que nós precisamos limpar essa pauta, limpar essa agenda, para que a Secretaria do Meio Ambiente possa se dedicar para aqueles assuntos que são de exclusiva competência dela. Eu vou dar um exemplo. Tem empreendimentos que passam pelo licenciamento ambiental da CETESB, que já é rígido, e que também passam pelo licenciamento da Prefeitura. E a Prefeitura faz exigências que, às vezes, são maiores do que o da CETESB ou que a CETESB vai fazer de novo. Quer dizer, não faz sentido a gente submeter o empreendedor de Bragança a 2 processos de licenciamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu liberar a minha equipe, porque eu não preciso fazer o que a CETESB faz, eu preciso fazer o que a CETESB não faz, porque são entidades complementares. Então, nós vamos mandar alguns projetos para discutir com vocês, vamos apresentar, para que a gente acerte o foco da secretaria. Secretaria não é facilitar, vereador, e o meu medo é esse, é para que a gente ajuste o foco. Se eu faço alguma coisa, eu não preciso que a CETESB faça. E se a CETESB faz, eu não preciso fazer. Tornar mais prático e tornar mais inteligente. Eu vou dar um exemplo só. Um só. Posto de gasolina. Vou dar 2. Posto de gasolina é 1. Tem um processo rígido de licenciamento ambiental na CETESB. Tem um processo rígido de licenciamento ambiental na Prefeitura. Eu não preciso disso. Estabelecimentos escolares de mais de 30 alunos. Vocês concordam comigo que não tem estabelecimento escolar de menos de 30 alunos, né? Eles passam por um processo de licenciamento que exige, em Bragança, o estudo de impacto de vizinhança. É um estudo monstruoso. A pessoa tem que apresentar diagnóstico socioeconômico. O problema é a escola. Não faz sentido. Então, essas coisas, nós vamos apresentar para vocês uma proposta para simplificar e para tornar mais fácil a vida do cidadão. Eu sei que vocês estão apressados aqui, estou resumindo. Vocês têm sessão, alguns minutos ainda. Secretário, aproveitando essa sua pergunta, na verdade, eu não ainda me aprofundei nesse assunto, mas é uma pergunta de um cidadão.
me parece que está mudando alguns laudos, questão de AVCB. O senhor está por dentro disso ou não? Não, desconheço o assunto. Tá. Isso aí é uma pergunta, você sabia que o senhor vinha? Não. Ele fez essa pergunta e, então, obrigado pela pronta resposta. Ninguém mais quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade, eu queria agradecer mesmo a presença do João, pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer a partir da indicação da municipalidade. Aliás, eu tenho uma sim, João, para finalizar. Preventório. Acho que foi há 1 ou 2 semanas da tribuna da Câmara, a gente teve um questionamento sobre a supressão de árvore na obra do Preventório, inclusive, que eu acredito que de maneira muito injusta, foi falado que o secretário não era técnico nada, porque se fosse técnico não permitiria supressão. Então, se você puder só discorrer minimamente sobre isso, e aí eu já passo a agradecer a sua presença, uma pessoa que sempre foi muito acessível a tudo que eu busquei solicitar, inclusive, Juninho, quando eu fui emitir o meu parecer sobre a questão das espécies arbóreas, eu entrei em contato com o João, ele me explicou que o plano estava em perfeito desenvolvimento, tanto que eu cito isso no relatório, que o CONDEMA ia tratar do assunto. Então, é uma pessoa que sempre respondeu de pronto. E é uma pessoa que, na hora que ele traz aqui essa história dele, você vê que, ao tempo que demorou para ele discorrer sobre o trabalho que ele executou em diversas prefeituras, em diversos órgãos. Então, uma pessoa, a meu ver, de extrema competência e que Bragança ganhou e muito com a presença dele aqui para, principalmente, tratar o meio ambiente como meio ambiente, não como um mero fiscalizador. Então, João, parabéns. E se puder só discorrer sobre essa questão, acho que é importante. Posso sim. Vereador, o fato da pessoa ter formação ou trajetória não o exime de erros, certo? A gente erra menos. Eu trabalhei com um prefeito que falava erros só os novos, né? Porque a gente vai aprendendo os erros, a gente só vai cometer outro, né? Mas tem que cometer, porque senão a gente deixa de ousar. Então, o fato da trajetória, isso não representa que a gente está isento de erro. Entretanto, é muito importante a gente não confundir José Germano com gênero humano, né? Não dá, né? Veja, a situação do preventório, ela foi autorizada antes da minha chegada. E eu estou dizendo isso com tranquilidade, porque se tivesse sido com a minha chegada, seria autorizada da mesma maneira. Os técnicos foram lá, fizeram uma avaliação e chegaram à conclusão que aquelas árvores precisavam ser removidas por vários motivos. O principal motivo da remoção daquelas árvores é aquilo que eu falei no início da minha fala. A cidade é um ser vivo. Nós vamos, em alguns momentos, ter que retirar a árvore, em alguns momentos, nós vamos ter que plantar a árvore, né? Tem gente que vai lá na minha secretaria e reclama que a gente plantou árvore. Plantou a árvore, vai sujar minha calçada, vai fazer sombra, vai atrair passarinho. É árvore, tá certo? E tem gente que vai lá reclamar que nós removemos a árvore, porque a árvore estava bonita. Sim, mas precisa de uma garagem, certo? A cidade precisa construir. Então, nós estamos aqui com muita tranquilidade, vamos conversar com vocês o tempo inteiro. A gente sempre vai entender o uso, e eu não falo nem que é o uso político, porque o uso político é isso que nós estamos fazendo, né? E poderíamos ter discordâncias, mas a discordância ela tem que ser leal e ela não pode ser politiqueira, né? Se eu entendo de um assunto, eu não venho aqui escamotear o assunto só para eu ganhar um debate ou para eu aparecer. Eu venho aqui para dizer o seguinte: olha, nós precisamos remover aquelas árvores porque tinha critério técnico para isso, e, infelizmente, elas foram removidas e serão plantadas em outro local, porque vai ter uma obra importante no local e a obra era incompatível com algumas espécies que estavam lá. Tranquilo, sem grande estresse, tá? Com todo o respeito a todas as divergências. Infelizmente, a minha função vai exigir com que, em alguns momentos, eu tenha que autorizar a remoção de árvores. Não vou contente para casa com isso, mas é a minha tarefa, tá? E não vou me furtar da minha tarefa. Tá? Se eu estou terminando, eu queria agradecer a vocês. Estou à disposição o tempo inteiro que for preciso. Como eu falei para vocês, assim que a gente tiver, vamos discutir, apresentar
internamente, discutir com as outras secretarias, mas tem alguns instrumentos legais que a gente vai apresentar para vocês que vai ser muito importante para a gente modernizar a cidade. Tá? Secretário, um pedido que eu até fiz para o Paulo Miota também, que é secretário de governo, que ele falou que tem demandas também que ele vai trazer para a Câmara. Acho que seria interessante, em algum momento, dessas pautas que vão vir para a Câmara de projetos de lei, que o senhor tenha na agenda um momento em que você chame os 19 vereadores, apresente esse projeto de lei, todos os dados e tudo mais, que daí eu acho que fica muito mais fácil para cada um aqui ter um entendimento da importância desses projetos e as discussões serem mais diminutas possíveis. Não que não é importante, eu adoro fazer a discussão política sem problema nenhum, mas é que eu acho que já chega mais redondo, as pessoas ficam sabendo melhor sobre o que se trata e tudo mais, e aí eu acho que a gente consegue fazer uma parceria mais interessante no sentido de trazer esses projetos de lei e ter a aprovação devida, porque está todo mundo muito bem esclarecido sobre o projeto. Faremos com prazer, e mais do que a aprovação, é importante ter as sugestões de vocês, né? Porque uma coisa é o conhecimento técnico, outra coisa é o conhecimento que vocês têm da cidade, da política, da vida das pessoas. Isso. Então, isso precisa ser eu acho que é exatamente. Por isso que tem legislativo e executivo. Porque daí né? eu acho que ele chega aqui em um ponto onde as pessoas convergiram. Então, olha, eu acho que aquilo dali pode ser modificado. Na hora que chegar aqui, a gente está muito bem ciente do que a gente vai tramitar e votar. Tá bom? Muito bem lembrado, Bruno. Muito bem lembrado, porque é corriqueiro, na verdade, é de costume chegar muitas vezes projetos aqui em cima da hora para votar amanhã. Então, pega até a gente de surpresa, né? Às vezes uma audiência pública um dia antes. Então, é importante a fala do Bruno aqui, para que a gente entenda o projeto, né, Bruno? Entenda, possa dar satisfação, pedir opinião da população que nos acompanha, né, para poder votar depois com tranquilidade. Bom, obrigado, secretário, pela presença, pelas respostas, e sempre quando o senhor quiser vir dar aqui alguma palavra para a gente, trazer alguma novidade, será sempre bem-vindo, viu? Eu gostaria de sugerir, devido ao horário, deixar todas as pautas para a próxima comissão, sessão da comissão. O número das moções, citar os números, né? Cita os números? Número 39. Tá. Então, para a próxima sessão de comissão, na próxima semana, as moções 39, 2025, 42, 2025, 43, 2025, a 44, 2025, a 45, 2025, 46, 2025, 47, 2025, 48, 2025, 49, 50, 2025, 51, 52, 53, 54, 55, tudo para a próxima sessão dessa comissão. Isso precisa dar um recebimento. Oi? Precisa citar. Tá. Então, recebimento. Designação de relatores e notificação de prazos para emissão de pareceres em matérias despachadas para análise da comissão, com prazo de relatoria até 22/4/2025 e da comissão até dia 30/4/2025. Moção número 56/2025, de autoria do vereador Rafael de Oliveira, que requer, por meio desse apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, gestões junto ao governo do Estado para a implantação do programa Bom Prato em Bragança Paulista. Moção número 57/2025, de autoria da vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio desse apelo, desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de academia ao ar livre e a revitalização da quadra poliesportiva, localizada na Estrada Municipal Domício Franco de Camargo, bairro da Tibaianos, em frente à Capela Nossa Senhora da Piedade. Relator, Juninho Boi. Moção número 58/2025, de autoria da vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio desse apelo, desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação da academia ao ar livre nas proximidades do número 75 da Avenida Marcos Vinícius Vale, Lago de Santa Helena. Relator, Cláudio Coxinha. Moção 59/2025, de autoria do vereador Bruno Leme, que requer, por meio
de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização e a cobertura da quadra poliesportiva da Praça Professor Carlos Antônio de Oliveira, professor Durico, Jardim Fraternidade, relator Juninho Boi. Moção 60/2025, de autoria do vereador Sidney Guedes, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação de um banco de cadeiras de rodas e demais equipamentos de mobilidade. Relatora, missionária Pocaia. Moção 61/2025, de autoria do vereador Sidney Guedes, que requer, por meio desse apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção de vestiários com sanitários e chuveiros na sede do Grupo Escoteiro de Bragança Paulista 305/Gebrapa. Relatora, missionária Pocaia. Moção 62, de autoria do vereador Sidney Guedes, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a construção de uma pista de caminhada no canteiro central da Avenida Santa Isabel, no trecho da Rua São Cristóvão até a Praça Benedito Antônio Terribili. Relator, Juninho Boi. Moção número 63/2025, de autoria do vereador Tião do Fórum, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando encaminhar a esta casa projeto de lei objetivando a criação de auxílio financeiro emergencial destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social decorrente à violência doméstica. Relator, Bruno Leme. Moção 64, de autoria do vereador Bruno Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a realização do concurso público na área de educação. A relatora, a missionária Pocaia. Denominação, essa aqui só pode ler que Assunto: parecer a protocolo geral número 95/2025. Exposição da matéria 91, isso. 91/2025. Proposição de denominação de bem público da autoria da vereadora Camila Marino da Saúde. O relatório. Em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com o disposto da Lei nº 2779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e das outras providências e respectivas alterações. Quanto ao mérito, a posição diz respeito à atribuição de Nossa Senhora, nome da senhora Miriam Regina dos Santos Acedo, a via pública localizada no residencial Sol Nascente, denominada Rua 7, do Centro de Certidão, número 005/2023, expedida pela Prefeitura Municipal. Então, o parecer é favorável. Tá? E o protocolo geral 93/2025 ainda está em análise. Né? E encerramento. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? O 95 também, Tereza? Está em análise. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14h07, ficando os senhores vereadores convocados para a 12ª sessão da CJR, ao ser realizados nessa casa em 22 de abril de 2025, terça-feira, com início às 13 horas. Uma boa tarde a todos, uma ótima sessão ordinária.